A gente fala agora sobre o custo do atraso regulatório no setor elétrico, porque quem entra com a gente para discutir um pouco sobre esse assunto e os impactos desse cenário é Joísa Dutra, colunista da CNN Infra. Joísa, que vem conversar com a gente para repercutir esse cenário todo. Bem-vinda mais uma vez por aqui. Uma boa tarde para você, Joísa. Boa tarde, Muriel. Muito bom estar aqui falando com você novamente. A gente entra agora no ciclo eleitoral, e agora a gente sabe que uma série de decisões no âmbito do Congresso e tudo vão tardar, mas não apenas no âmbito do Congresso, existe uma demora em decidir. Eu estava fazendo uma análise recente sobre um conjunto de processos muito importantes, são riscos de grande vulto que têm impactado decisões e o ambiente de negócio do setor elétrico, e tentando colocar uns números para dar uma ideia do que é o custo de não decidir, qual é o custo de oportunidade. A gente sempre fala assim, uma falha de mercado e tudo mais, mas e quando não é o mercado que está dando causa, o que acontece com esses processos de tomada de decisão, que custo a sociedade acaba suportando? Pois é, queria entender um pouco sobre os impactos diretos nesse cenário, porque a gente está olhando para um cenário de uma lentidão regulatória que muitas vezes pode ser um dos principais gargalos para o desenvolvimento, para até a evolução, né, do setor elétrico brasileiro. E aí queria ouvir como é que você enxerga esse cenário. Estava pensando em alguns processos muito importantes. Um processo de grande criticidade que a gente tem hoje é o processo do curtailment. Todo mundo tem falado, é um grande risco, são cortes forçados de geração que apenas em casos muito particulares dão direito a ressarcimento aos geradores. Existe toda uma discussão, mas o fato é que essa decisão regulatória de aperfeiçoar as regras, ela está em discussão desde 2019. A gente tem um conjunto de pedidos de vista que tem ocorrido no âmbito do processo decisório da agência reguladora. Então, a pergunta é: quanto custa atrasar, por exemplo, levar 6 anos para adaptar uma regra a uma realidade que se transforma muito rápido? E aí nós estamos fazendo aqui umas estimativas, tentando avaliar, inclusive, por exemplo, os dados da própria agência reguladora têm se mostrado muito aquém na sua capacidade de prever efetivamente o montante de corte. O montante de corte tem sido muito maior. Com isso, os investidores acabam não recuperando o retorno do seu investimento, têm menos capacidade de atrair mais capitais no futuro. E nas nossas estimativas, esses valores aí superam 10 bilhões de reais. Superam um grande folga. Mas a gente estava olhando outros casos aqui. Eu pensei em 3 casos aqui que são bastante importantes. O segundo caso, São Paulo conhece bastante bem e o Rio de Janeiro conheceu na semana passada. A gente teve um evento chamado Bor Ondular, um super vendaval, estragos, mortes e tudo mais. O ministro até prontamente pediu uma ação da agência reguladora para identificar as razões e a razoabilidade do atraso no restabelecimento das condições de prestação de serviço. E aí nós tínhamos lá atrás feito uma conta, porque no caso da Enel São Paulo, por exemplo, a companhia ela queria ter feito uma adoção massiva de medidores inteligentes a partir do ano de 2019 e 2020. 7 milhões de consumidores estariam com medidores inteligentes em 5 anos, 2025. O que esses medidores teriam permitido? Claro, eles teriam permitido um tipo mais moderno de relacionamento, inclusive corte de ligação remota, self-healing, que a gente chama, autorrestabelecimento e tudo mais. E ganhos ambientais, porque a otimização do consumo poderia requerer menos geração termoelétrica, uma geração mais poluente e tudo mais. Naquela época, a gente estimou que esse atrasar da adoção por falta de regras ou falta de clareza nas regras poderia causar um prejuízo aos consumidores superior a 6 bilhões de reais. Trazendo para valores atuais, com uma estimativa, entendendo que a renda dos consumidores em São Paulo aumentou, que também o número de unidades consumidoras aumentou, esses valores estariam ali na casa de 10 bilhões de reais. Isso, se a gente ainda não considerar qual é o efetivo atraso ou que poderia ser diminuído no restabelecimento do fornecimento dos consumidores, que agora tem sofrido muito com eventos climáticos extremos. E tem mais um caso que a gente também estava analisando aqui, que é o caso do armazenamento. A gente vai ter agora o primeiro leilão de reserva de capacidade de baterias em dezembro de 2026, 2 dias.
também fazendo uma conta aqui, qual é o custo de atrasar desse processo, um processo que está na agência reguladora, com pedidos de vista e tudo mais, acho que desde 2024, e efetivamente os consumidores, por não terem a oportunidade de se beneficiar de uma tecnologia que já está madura e que poderia trazer benefícios para o seu padrão de consumo, quem sabe mitigar o curtailment e tudo mais, também a gente estima que nós estamos falando de um prejuízo de 13 bilhões de reais. Então, algo tipo 40 bilhões de reais com 3 processos super importantes que têm atrasado na esfera regulatória. Não apenas no caso da ANEEL, a medição inteligente também teve muitos atrasos por conta de Inmetro no passado, mas a gente precisa colocar números, porque se a gente colocar números que revelem um pouco quais são os custos que a sociedade enfrenta, custos de não atrair os investimentos necessários, a gente vai ter mais clareza, quem sabe, para fazer esse processo andar com a celeridade necessária. Claro, com segurança, mas com a celeridade necessária. Sem dúvida, Joísa. E outro ponto para a gente conversar por aqui é medição inteligente, o quanto que a adoção em larga escala disso tem sido atrasada diante aí de uma dificuldade também de regulamentação, desse acompanhamento. Eu estava falando para você, o caso da medição inteligente, eu pelo menos acompanho ele há cerca de 20 anos, tá? 20 anos. Mas, assim, tem processo durante muitos anos. O próprio Inmetro demorou a estabelecer o que eram os padrões adequados para esses equipamentos, mudou várias vezes essa regra. Isso gerava muita incerteza para quem ia investir. Agora, a gente já tem grandes oportunidades de fazer a adoção. Tem algumas companhias que estão fazendo já a adoção acelerada, esse é o caso da Copel, e que tem encontrado muitos benefícios para lidar com essa realidade de transformação, mas a gente ainda tem casos de atraso. Quem sabe agora, com as novas regras, novos contratos de concessão em face dessas companhias que estão renovando as suas concessões de distribuição, a gente tenha mais clareza para acelerar. Porque, veja bem, essa tem sido uma prioridade em tempos de transição energética, seja na Europa ou nos Estados Unidos. Os consumidores precisam ter mais informação, melhores condições de gerenciar o seu consumo, não apenas do ponto de vista direto, eu tomando decisões, mas é possível que agora, com essa abertura de mercado, a gente inclusive tenha um nível de automação dentro das residências, ou do comércio, da indústria, que ajude a melhorar as condições de fornecimento. E com isso, aumenta a eficiência, e efetivamente a gente pode ter redução de custos e preços. Como a gente estava falando, nós estimamos ali que só o caso de São Paulo poderia ter gerado, se a implantação tivesse ocorrido lá atrás, algo entre 7 e 10 bilhões de reais. Imagina isso potencializado para o país. Não todo amanhã, mas com programas que tenham razoabilidade, como que o governo agora está pedindo para as companhias que avaliem. Joísa, outro ponto também é sobre armazenamento de baterias. O Brasil já perdeu alguma oportunidade de investimento como um todo diante dessa dificuldade, esse atraso realmente para regulamentar esse cenário das baterias? Sim, ainda existem algumas dúvidas. É claro que isso não está apenas no âmbito da agência reguladora, o próprio Ministério tem demorado um pouco para entender quais são os custos efetivos que os proprietários das baterias vão ter, e afinal eles pagam os serviços de rede apenas quando recebe a energia da rede ou quando devolve, tudo. Essas questões podem parecer pequenas, mas elas são muito importantes para dar clareza sobre a rentabilidade do investimento em baterias. A gente está caminhando para um leilão agora em dezembro, 2 e 4 de dezembro. Ele é uma primeira oportunidade, esse caso é um armazenamento que vai ser útil para o operador do sistema, mas a gente precisa criar outros caminhos, os caminhos dos usuários comerciais, industriais, a gente chama também um pouco de atrás do medidor, e os próprios consumidores residenciais que já têm adotado os painéis solares, quem sabe agora podem ter novos ganhos de eficiência mediante os incentivos corretos. Então, sim, já perdemos bastante com esse atraso. A primeira oportunidade está vindo em dezembro, mas essas novas tecnologias, elas têm um grande potencial de modernização, não apenas do setor elétrico, mas da economia como um todo. Tem digitalização vindo por aí,
A gente precisa, por exemplo, de decisões com relação aos data centers, não é? Tem outros países na região, Chile, tudo, países que estão sendo capazes de atrair de modo mais célere esses investimentos em armazenamento. Precisamos ter clareza das regras agora que o leilão se aproxima. A agência reguladora tem uma parte importante, tem pedidos de vista lá. Precisamos que eles retornem e que esses processos sejam finalizados. Mitigar Joísa, o atraso. claro, eu já aproveito também para te perguntar se você acredita que a ANEEL tem, por exemplo, estrutura suficiente para conseguir se manter atualizada a essas transformações todas do mercado. A tarefa não é fácil, mas temos todos que nos adaptar a estes novos tempos. Temas e novos tempos. Veja, todas essas tecnologias, a AI e tudo mais, elas estão trazendo ganhos de eficiência importantes para empresas também. Então, esses ganhos de eficiência também precisam entrar no ambiente da ANEEL para que, com aquela capacidade que ela tem, aqueles recursos, aquele capital humano, ela consiga entregar de modo mais sério do que a gente precisa, porque a gente tem uma realidade. Não adianta simplesmente sair aumentando organizações. É preciso revisitar processos lá dentro. E, afinal, será que tem alguns que podem ser feitos diferentes? Vamos tentar identificar quais são, por exemplo, as ações prioritárias. Quando eu trago aqui esses números, o processo de armazenamento, medição inteligente, curtailment, tem outros direcionamentos com relação a aporte, que foi decidido recentemente, mas que não finalizou. Vamos, como uma empresa, identificar o que é prioritário, o que tem grande valor para a sociedade e agir a partir dos recursos que a gente tem. Esse é o primeiro passo. Muito bem, seguiremos então acompanhando esse cenário. Joísa Dutra, colunista da CNN Infra, obrigada mais uma vez pela conversa e bom trabalho para você por aí. Sempre bom falar com você, Muriel. Muito obrigada. Obrigada.